Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui, seu de número 40 já. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa. Vamos ficar passando as redes sociais aqui do próximo bloco, da nossa convidada aqui, que vocês já vão saber quem é. Então sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam lá no canal para acompanhar o que tá rolando lá. Se inscrevam também no canal de cortes, que é uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui, mas a gente tem um canal de cortes para você acompanhar esses vídeos um pouco mais curtos para pegar temas específicos, beleza? Então eu tô aqui com a Paula Moraes, que é arquiteta, é fotógrafa, é mãe. O que mais que você é, Paula? Eu não sei dizer. Uma confusão às vezes, né? Muitas vezes. Mas se quiser se apresentar pro pessoal aí. Eu sou Paula Moraes, né? Eu trabalho com arquitetura já sou formada há quase 16 anos. Formada? Né? Bastante tempo. E também trabalho com fotografia de arquitetura, tanto para fotos de projetos de colegas, amigos arquitetos, e também muitos projetos voltados para a publicação de livros, né? Eu, ano passado, publiquei um livro chamado Arquitetura em Elementos. É um box que conta a história, é uma narrativa sobre... Ele tá pra vender, alguma coisa assim? Olha, eu vou te falar que agora a gente tá com 50 exemplares e já tá pensando numa reedição, porque... Mas tá tem acabando. alguma loja virtual, alguma coisa? Tem, pelo meu site, que tá aqui, www.paulamorais.com. Ó, vamos ver se a feira é boa, ó. Quando a Paula foi falando www, vai preenchendo aqui, ó. E também a gente vende na Escola Portfólio. Que tem uma livraria e tal. Quem não conhece o espaço é muito bacana. É um bom lugar para frequentar, tomar um café, a comida é maravilhosa e um lugar para encontrar bons livros, eu diria. Você entrou na arquitetura sem imaginar que você entraria em fotografia, ou Cara, não? Na verdade, assim, eu nasci fotografando, né? Quando eu falo isso é porque é aquela coisa assim... Como é que eu vou explicar? Exemplos que vêm de casa, né? O meu pai... tem uma Yashica, que tem uma lente maravilhosa, assim. E às vezes eu me lembro de criança, de pegar dele... já tô precisando tomar água. Eu fiquei curioso até o que é uma Yashica. É uma máquina fotográfica, é uma marca de máquina Mas é tipo aquelas que imprimem na hora e tal? Não, de ela filme? é uma analógica... Oi? É de filme? De filme, sim. Década de 80, aquela coisa. E ele sempre fez fotos muito bonitas, minhas, com as minhas irmãs e tal. E em paralelo a isso, o pai da minha mãe, que não é o pai do meu pai, ele era uma pessoa que era médico, fazia um monte de coisa. Tipo, sempre, eu acho que eu tenho muito disso dele, assim, de fazer muitas coisas. Mas ele fotografava e revelava as fotos em casa. Então a gente acaba que a gente vai... a gente é fruto do meio, né? Então, não tem jeito. Eu acabei que tive bons exemplos nesse sentido, né? E sempre me lembro que crescendo, o presente de aniversário, um presente de Natal, sempre vão vir, ou uma máquina fotográfica. Lá vem a Paula vendendo câmera. Vários vídeos, filmes, né? Também tinha uma época que meu pai e minha mãe fizeram uma viagem e compraram uma filmadora. Nossa, aquela filmadora lá eu fazia vídeo com o cachorro, Nossa, tinha... Tem os vídeos meu ainda? cachorro era Nick, o nome dele. E a gente escrevia JN e botava ele mastigando, comendo uma comida e falando. Caramba! Então tinha uma coisa assim, eu não trabalho com vídeo ainda. Aqui, mas era uma coisa que a gente fazia e fazia com as minhas irmãs. Era cômico, tipo assim, umas coisas hilárias, assim, tipo, né? nessa gravadora, nessa filmadora, fita... Aquela antiga, tudo, não era nada Caramba, digital. E tem algum assim. resquício disso Cara, ainda? então, até eu vi, outro dia meu pai separou uma mala ali, porque ele acho que vai levar num lugar pra poder reverter em arquivo digital. Nossa, maravilha. Mas é cômico, assim. Então a gente fazia muitas coisas, assim, daí a gente... Como é que eu posso... Quando eu falo a gente, minhas irmãs e tal, mas eu sempre tive um lado mais artístico, resto dos meus parentes ali próximos. Então, partindo disso, eu acabei sempre me envolvendo com a fotografia, mas de uma maneira muito mais familiar, meu cotidiano, não tanto profissionalmente. E aí a fotografia entrou na minha vida, eu já estava intensamente trabalhando com arquitetura, né? Eu trabalho muito voltado para essa coisa do mercado imobiliário. Já fiz muitos projetos de prédios aqui em Curitiba. O teu arquitetônico, o teu esquema... Arquitetônico, eu gosto. No início, você saiu da faculdade e já focou em arquitetura? Não, eu saí da faculdade e fui morar na Espanha. Lá eu estudei, eu fiz um master. Foi uma experiência muito incrível, assim, porque
as universidades no exterior, elas são muito... Eu não sei, eu achei, assim, que eu aprendi tanto, me ajudou a me formar melhor, assim. Foi uma boa conclusão de curso, né? Eu terminei o curso aqui, de arquitetura, e já emendei esse master, fui morar em Madrid, estudei na Politécnica, lá eu conheci professores incríveis e colegas e amigos da vida. Até hoje a gente tem parece que a gente acaba criando famílias, né, por onde a gente passa. Vai deixando. E aí nessa experiência foi muito enriquecedor profissionalmente e foi o que me abriu portas para quando eu voltei para Curitiba. Mas nada de foto até nesse momento, na linha do tempo, nada de foto. Tinha uma coisa da foto lá, porque no final do curso houveram 1000 despedidas e tudo mais, depois aquele ano intenso de estudos. Foi 1 ano que você ficou lá? Foi 1 ano. Eu podia ter feito em 2, mas eu corri pra fazer, porque eu era uma bolsista, né? E eu tinha bolsa pra aquele ano, então eu me dediquei bem pra fazer um trabalho. Foi muito legal. Isso dá pra fazer um podcast. Isso é muito assim, viu quanta coisa, né? A gente tá falando de fotografia. Mas quando final, você era super nova. Eu tinha 23 anos, Você tava 24. Eu acabei de me formar e fui pra lá. Nem sabia direito como é que funcionavam as coisas. Ou você já tinha contato com o mercado de trabalho? Olha, eu sempre fiz estágio. Sempre procurei fazer estágio em bons escritórios, assim. Tenho bons relacionamentos com esses ex-chefes. Alguns até já faleceram, assim, mas são pessoas que me ajudaram muito a entender o que é a vida prática. E eu acho isso fundamental pro arquiteto. Eu não sou muito ligada nessa coisa de criar uma carreira acadêmica, eu respeito. Mas eu acho que na academia de arquitetura, o lado prático é a hora que você tem para experimentar e as pessoas estão disponíveis e dispostas a te colocar dentro dos ensinamentos delas, assim, né? Você aprende... É difícil você se formar e falar, agora me ensine a ser arquiteto. Então, você tem que correr durante esses 5 anos para tentar extrair o máximo de aprendizado, assim, para poder correr. E aí, bom, no final desse curso, o presente que eu deixei para todos os meus amigos foi uma coleção de fotos daquele ano inteiro, assim. Caramba! Então, foram muitas coisas. E até hoje eles falam, nossa, graças a Paula, a gente tem foto daquele ano, não sei o quê. Então, a fotografia, como eu te disse, era sempre uma coisa muito do cotidiano, da vida e tal. Viagens, sempre viajei bastante e tal. E, bom, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com o processo de certificação. Como era uma área, um estudo que eu fiz lá voltado para arquitetura bioclimática, e quando eu voltei de lá em 2006, 2007, a gente teve um boom imobiliário voltado muito para a certificação LEED, né? Então, eu tive a oportunidade, né, por essa minha bagagem dentro desse curso que eu fiz logo no início, de trabalhar com muitos empreendimentos aqui em Curitiba voltados para esse foco, assim, né? Que era super recente, né? Tipo, então, a galera foi não muito sabia legal, o que era. Né? E até através das BEA, junto com um grupo de arquitetos, a gente tinha um grupo de sustentabilidade, a gente conseguiu promover alguns simpósios de arquitetura, que era um assunto super novo aqui, e aí a gente organizou vários eventos, palestras, eu consegui e tive a oportunidade de trazer bons arquitetos que eu conheci lá no exterior, que hoje em dia já eram meus amigos, e a gente continua tendo uma boa relação, assim, de amizade e profissional, até para se ajudando. Com gente de fora do simpósio. Sim, até. Eles puderam vir para cá, fazer palestras. Teve representante, um deles era, na época, coordenador de projetos do Mário Cutinella, então vieram fazer palestra aqui. Veio também, ele é o Luca Bertacchi, né, quem fez essa palestra aqui na época. Depois Edwin Ubinhas, que é um grande amigo também, hoje tem um projeto chamado Solar Decathlon, que é um processo de construção de casas sustentáveis. É como se fosse um concurso de arquitetura entre universidades. Acontecia no começo, esse projeto acontecia sempre em Washington. Eles construíam várias casas, várias universidades iam lá e faziam aquelas como se fosse tiny houses. Elas funcionavam 100% sobre energia renovável. Nossa, que show! Então, são casas... E daí era um concurso. A casa que melhor funcionasse, tudo ganhava esse concurso. E o Edwin, ele veio trazer para cá, apresentar o projeto do Solar Decathlon. Hoje em dia, ele foi coordenador do Solar Decathlon na Europa. Daí eles implementaram esse mesmo concurso lá. E hoje ele tá em Dubai. Eles fizeram... Agora tem um Solar Decathlon em Nossa, Emirados. virou... Um negócio que move... Para estudos, assim, né? E eu vejo, assim, que a gente nunca pode deixar de lado esse lado da sustentabilidade, profissionalmente falando. Tô dando exemplos de colegas que fizeram isso, mas foi a bagagem que eu trouxe dessa minha experiência em Madrid. Porque a gente precisa, né? O mundo precisa ter cuidado. E a arquitetura, a construção civil, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente demanda muita coisa de extração de...
materiais e da coisa onde natural, vem. Tem que, né? não, a construção é... E é um edifício que ele precisa viver de uma maneira que ele consiga não continuar esse ciclo de contaminação, né? Isso é possível, tem tecnologia para isso e tal, mas depende muito também daquele empreendedor e da vontade dele, porque a vontade do arquiteto em fazer, cuidar do sol e tal, mas um edifício ele nunca acaba no momento em que termina uma obra, né? A gente às vezes se envolve ali durante a obra, durante 4 anos, desde a concepção do projeto até a entrega da obra, mas aquilo ali vai durar o quê? 100 anos? E tem que durar direito, né? Tem que durar certo. Tem que durar certo. E é uma preocupação que eu não sei se todo mundo tem, não por não querer ter a preocupação, mas eu acho que focado nesse meio da arquitetura, poucas pessoas fazem projetos de prédios, né? Porque acho que a demanda é muito maior para interiores ou residencial e tal. Tem alguma dificuldade, assim, quando você saiu da faculdade, você imaginou que faria projetos de prédios? Assim, tipo... sempre foi algo que eu almejei pra minha vida, assim. Porque é diferente, né? Tipo, prédio e casa é uma coisa... Eles são... na verdade, pra mim é o que muda é a escala, assim, sabe? Mas realmente é uma coisa que ela... Falo pela minha experiência, né? Eu sempre quis trabalhar com o arquitetônico, que é como a gente acaba direcionando para esse trabalho. Eu também faço projetos interiores e tal, mas eu não sei, eu me emociono um pouco essa coisa de fazer um projeto numa escala grande. É muito legal poder passar em frente a um prédio e pensar e lembrar do processo, assim, né? Porque às vezes o projeto de interiores, ele demanda como é que se diz? Ele tem eu acho bacana do projeto de interiores é que ele tem um prazo mais curto e ele é mais rápido de você chegar ao resultado final. Porque ele é uma escala menor e o objetivo é você preencher um espaço com muita criatividade e tal, mas você vê que o trabalho entre começar e terminar, às vezes é 6 meses, menos, um pouquinho mais, mas você consegue em pouco tempo chegar a um resultado final. Então isso eu acho que é o gratificante do interiores, assim, porque você acaba vendo se mais rapidamente com, né? As coisas boas rápidas. E como eu disse, é uma questão de escala. Já o projeto, quando a gente envolve o arquitetônico, né, pela minha experiência e por trabalhar com empreendimentos maiores, a gente não consegue resolver e ver pronto em 5 meses. Impossível. É impossível, né? Quem sabe na China, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso aqui no Brasil. Quem sabe não, com certeza. Que os caras lá, meu Deus. Tem uma obra aqui perto, eu tô esperando. Eles já começaram a fazer uns buracos lá. Tem uns 4 meses e meio ainda. Então, vai que... Então, o processo de ver concluído é mais demorado. Mas pra mim, assim, é engraçado falar, mas assim, quando a gente vai fazer um projeto de um prédio, uma análise, a gente chega um terreno. E esse terreno, às vezes, vem em formato de um texto, chamado a Guia Amarela, né? E agora já até mudaram o nome, mas eu não consegui largar do Guia Amarela. Já faz 15 anos que eu falo Guia Amarela, não me façam isso agora. Mas aí a gente tem que fazer uma análise criteriosa de legislação, entender o que dá pra pôr ali. E você gosta disso? Eu adoro fazer. Nossa, assim, eu acho a gente assim... tem um problema aqui. Eu acho isso prazeroso, assim. E aí, por isso que eu falo, eu acho que acaba ficando muito... São poucas as pessoas, inclusive poucas mulheres fazem esse tipo de trabalho. Eu percebo que o mercado da construção, ele é um mercado muito mais voltado para uma figura masculina. Não me pergunte por que isso... até porque eu sou mulher. Mas eu gosto muito. Então a gente parte da análise do terreno. Mas esse falou que vem como texto, que vem ali, o terreno tem tantos metros. A Guia Amarela é como... Todo mundo tem uma certidão, né, de nascimento. A Guia Amarela é um começo. Então a gente junta isso com o registro de imóveis, onde diz ali o que dá para fazer, se dá quantos andares... mas muitas vezes, além do que tem ali, a gente tem que ter uma bagagem gigante de legislação mesmo, para entender como que as coisas funcionam, né? Eu vejo que nesse último ano, desde que eu abri o Estúdio Convexo, né, meu escritório, eu tenho produzido e feito muitos projetos para fora de Curitiba. E isso tem sido muito desafiador. Arquitetônico. Sempre voltado para essa escala de edifícios. E o desafio tem sido justamente conhecer novas legislações. Nossa, isso deve ser tenso, né? Não, é bacana, porque eu acho que o fato da gente... Primeiro, por gostar, né? Essa é a primeira coisa. Sim, isso não é saber inevitável. O que perguntar, né? Porque as coisas funcionam muito parecidas, né? E eu percebi que com a pandemia, apesar de ter sido uma coisa muito ruim,
A pandemia foi ruim, né? A situação saúde e tal, essas coisas. Mas ela trouxe uma dinâmica de comunicação em qualquer esfera. Seja de fornecedor, muito melhor, né? Projeto de interiores que vai para qualquer lugar do Brasil para fazer entrega da cozinha que você quiser, quanto essas prefeituras estão muito mais abertas a conversar por telefone. Hoje em dia tem prefeituras que tem grupos, tem WhatsApp que você manda dúvida lá, eles te respondem. Caramba, é super bacana. Quem diria, e né? nos dá muita segurança. Sem contar a internet, né? Que você baixa lá plano diretor, legislação. Mas isso não local. é complexo? Assim, complexo mas quando você pega uma guia amarela, por exemplo, não vem tudo bem bonitinho, assim, Vem, tipo... aqui de Curitiba vem. Ah, é? A Curitiba é bem organizadinha. Que não vai estar lá, tipo, Paula... Não. Bom dia. Você pode fazer um prédio bem bonito do jeito que você quer. Não. Tipo, ele vai estar lá... Não, a gente tem que... É que assim, aí fica a diferença, né? Porque você tem que saber ler e transformar isso em arquitetura. Esse é o grande desafio, porque o cliente, né? ele vai chegar pra você... Eu não sei nem como é que funciona esse processo, mas o cliente tem um terreno, ele vai... Oi, Paula, eu queria construir um prédio. Daí começa o processo assim... Não, tem várias maneiras. Tem Não, muitas tem... É que, às vezes, as construtoras que estão já estão no mercado, eles já têm o seu corretor. Então, a gente tem... Não é o arquiteto com o cliente. Às vezes é o arquiteto com o corretor, com o cliente. Aí tem o permutante. Uma galera. Ou é o proprietário do terreno que vai fazer parte da permuta. E a gente, como profissional, acaba se envolvendo com todas as partes. Acho que por isso que é profissional complexo, arquiteto. né? Exato. Que é muita opinião, Isso. né? Tem o... Exato. Não, é melhor construir um prédio. Não, é melhor um centro comercial. Mas vamos ver o que dá mais dinheiro. Mas acho que daí nessa hora que é a hora que o arquiteto consegue explorar e... Claro que a demanda, às vezes, a pessoa cliente precisa de um edifício comercial. E aí a gente vem com a nossa expertise. Eu nunca vou fazer exatamente o que a pessoa me pediu, porque eu acho que quando alguém te contrata, ela tá esperando sempre mais, né? Então essa surpresa, surpreender e poder agregar valor é o que faz o diferencial do profissional que trabalha nessa área, assim. Então, e isso não é uma coisa que você adquire em um mês. Vou fazer um prédio aqui e tal. É uma coisa que vem de uma bagagem mesmo de vida, de outras experiências, outros exemplos, tal. Isso é o que faz, na minha opinião, pelo menos, né? É uma coisa que... As mudanças... Que agrega... E você tem que passar muita segurança, porque são empreendimentos que você... envolvem milhões, né? Ou que seja... desde a escala de uma casa também não é barato construir. Ou produção em série, né? Hoje eu tenho construído casas pequenas para venda. Então é tudo muito pensado e calculado, assim, porque você não pode errar desde o metro quadrado, entender para quem aonde que você está inserindo aquele tipo de construção. Você não pode ser um vislumbrado no sentido, eu vou fazer porque é assim que eu quero. Você tem que ouvir e entender o entorno, desde do local onde você está trabalhando, para que aquilo serve. O quanto aquele cliente está disponível em investir, entender sobre isso, né? E quem são as partes envolvidas. Porque quando eu falo parte envolvida, eu tô falando às vezes de um terreno. O cara é o proprietário do terreno. Onde ali hoje, essa casa onde você tá aqui, hoje eu ia fazer um prédio aqui em cima. Fácil. A hora que eu olhei, ele falei... Tá liberado. Tem potencial pra isso, né? A gente tá aqui na... Juviver aqui, né? Isso. Então, isso aqui dá pra fazer um monte de coisa. Mas essa visão, né? Isso que é ruim de entrevistar a gente assim, ó. Já sai sabendo o que dá pra fazer, já movendo os pauzinhos. Eu brinco, às vezes eu vou nos lugares, eu não posso ver terreno. Nossa, aí começa a virar um vício, né? Porque você tem prazer em fazer um trabalho, você passa, olha, já pensa, poxa vida, aqui dá pra fazer tal, às vezes tem um telefoninho ali... Vende-se, daí você liga, daí você já tem um cliente que já tá procurando um terreno de um tipo... Eu tenho um cliente que tá procurando um terreno aqui no Juviver. Se você quiser vender essa casa, eu já pode tem fazer ali negócio. Da frente. Não, é verdade. Eu não tô brincando. Então, mas isso é um passo muito grande, eu acho, tipo, de conseguir ter essa expertise, né? Porque é muito diferente você construir uma coisa que você acha bonito e uma coisa que seja válido. Exato. Né? Uma coisa que traga lucro ou uma coisa que atenda às expectativas. É uma parte bem difícil essa, né? De tipo,
traduzir, às vezes o cliente quer uma casa pra vender. Isso. E ele fala, não, porque a minha casa é assim, então acho que dá pra fazer assim. Não, mas calma, ó, tá, é melhor você fazer nessa região, talvez, com banheiros maiores, porque é uma região que tem mais gente um pouco mais velha, sei lá. E essa expertise que não tá escrita em nenhum lugar, que você vai pegando, vai acumulando a bagagem, e você já sabe o que vai dar certo ali, ou tipo, você não vai abrir uma loja de roupa de bairro lá no Cachoeira, sei lá, porque tipo, nem passa Ninguém gente. passa na frente. Não faz sentido, né? E isso eu acho que faz uma diferença do caramba na hora de... Eu acho que os clientes que procuram, assim, eles vêm com esse intuito de ouvir muito o que a gente tem dessa bagagem, dessas experiências que a gente teve. E hoje você tá fazendo casas, projetos. Tipo... Não, eu lá no Estúdio Convexo, a gente tem várias frentes, né? Eu continuo atuando no mercado imobiliário, a gente está desenvolvendo projetos de prédios. Aí uma coisa muito legal, que é sempre importante falar, durante muitos anos a gente trabalhou com CAD, minha vida inteira, desde a faculdade até 3 anos atrás, e depois disso hoje em dia, trabalhar com BIM tem sido uma coisa muito incrível, e é um diferencial para quem envolve projetos complexos, assim, né, nessas escalas. Então a gente continua trabalhando com desenvolvimento de projetos de prédios. Tem até, eu sempre falo disso, é um desafio novo que a gente tem, não é aqui em Curitiba, tem uma construtora que nos procurou, eles fazem projetos em cima de carcaças urbanas. Nossa, como, tipo, prédio abandonado, coisa assim? Isso, Caramba. E daí a gente tá com essas frentes, assim, pra tá desenvolvendo. Nossa, tem bastante esse em trabalho. Curitiba, carcaças. Então, gente, me procurem. Tô fazendo fora de Curitiba. Eu acho que assim, tem um terreno lá na Batel, que é super bem localizado, que é um prédio que acho que tentou sair e não saiu. Não sei se você sabe qual que eu tô falando. Ali perto do na Shopping Carlos Cristal. de Carvalho. Não tem na Carlos de Carvalho, do lado da Valdir Simões? Eu já não... mas eu Esse que eu tô falando é quase na frente do Shopping Cristal, quase virando André de Barros. Sim, ali... Nossa, aquilo eu nem vou falar, mas tô sabendo, fiquei sabendo. Nossa, porque eu já recebi 1000 cotações daquilo, tipo... talvez... Não vai sair. Isso aqui... Né? Não vai sair. Porque é um terrenão e é um lugar super... Não, é super. Ali era o Pizza Hut, foi... eu nem sei o que era. No passado era, me lembro... Na minha adolescência eu comia muita pizza. Eu cresci na Pasteira ali do lado, né? Então tá tudo em casa. Mas continuo nessa linha, né? De trabalho com edifícios e tal. E também a gente tá numa frente que é construção, né? E daí nisso eu faço isso com o meu sócio marido. Conhece ele? Conheço. O Rogério Shibata. A gente é sócio marido e concorrente. O Shibata que deixou o celular tocar. Exato, e tal. Aquele cara que fez muita bagunça da Casa 5. A gente constrói no interior, né? E eu sou do interior, então tem essa... Você é da onde? Nossa, eu nasci... Você quer falar disso? Manda bala. Temos raízes. Tenho raízes, então. Eu nasci em Ribeirão do Pinhal, porque o meu tio... Paraná? Paraná. Meu tio era obstetra. Eu sabia, na verdade, só tô perguntando. Mentira, não sabia. O meu tio é obstetra, trabalha lá até hoje. E a minha mãe queria que ele cuidasse de mim no dia que eu nascesse lá. E aí ela foi pra lá. Então por isso você ganhou no certidão de nascimento. Ribeirão do Pinhal. Eu nasci em Ribeirão do Pinhal. Com muito orgulho, eu adoro. Não é verdade. É um lugar que até hoje, às vezes, férias, eu vou pro Pinhal, ficar na casa da minha madrinha, assim, é muito bom. Mas a minha mãe, meus avós, todo mundo veio de uma cidade chamada Pinhalão. E é lá onde estamos construindo, e tá sendo muito bacana essa experiência novamente. Não foi simplesmente chegar... comprar um terreno e falar, agora eu vou construir uma mansão, não sei o quê. Cara, não. Tem que fazer um negócio bem criterioso. Daí, eu e o Shibata, a gente fez toda uma análise do tipo de produto que existia, para onde a cidade estava crescendo, quem que era o nosso público-alvo, custo, dinheiro, valores. E se chegasse numa conclusão que não era bom, não ia fazer. Né? Nossa, eu sei porque eu já vi muita gente tomando essas decisões. Então a gente também aprende muito com o cliente. O cliente que movimenta esse tipo de... minha escala é bem menor do que o cara que tá fazendo um prédio, assim. Quem sabe daqui a pouco... Quem sabe. A gente sempre tem que fazer um negocinho pensando ali na frente. Sim, não dá pra começar grande, né? Então, nessa frente, assim, foi muito legal, né? E o desenvolvimento do projeto, enfim, toda essa parte foi feita dentro do Estúdio Convexo. Tudo em BIM já, tipo... Cara, eu não sei trabalhar de outra maneira. Eu não me recuso, assim, a gente sempre pede, exporta em CAD.
Cara, tudo bem, mas assim, é tão legal. Gente, é o futuro. Esqueçam, não existe mais desenhar em 2D. Você constrói em 3D, sabe? É um desperdício. Hoje eu penso assim, quanta coisa bacana eu consegui fazer no CAD. Fez mágica. E não, eu acho assim que foi um aprendizado gigante, porque a gente tem que ter um domínio tridimensional, mesmo fazendo ali na planta, 2D e tal. Mas pra mim foi uma lição, porque eu aprendi muito a enxergar o impossível. É justamente isso, né? Eu acho que o enxergar no 2D, na hora você consegue... E hoje eu vejo, assim, o quanto foi boa essa bagagem, né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, eu vejo que as universidades, hoje em dia, tem muito aluno que já tá trabalhando na plataforma e tal, mas é importante entender que, às vezes, não é só entender a ferramenta, mas entender para que serve uma viga, para que serve um pilar, para que... Essa acho que é a parte mais difícil. Isso, mas isso é o que vem com a bagagem. Nenhum prédio que você fez caiu, né? Olha, até... Não, mas eu sempre falo para os engenheiros estruturais, esses que fazem... Quando eu falo, fazem projeto para estrutura, né? Eu admiro muito o trabalho deles. É um ato de coragem, né? A gente tem uma noção. Imagine, quando eu vou lançar um projeto de garagem, eu sei exatamente uma modulação, a gente sabe tudo, né? Mas o cara que vai desenhar a armação do negócio, calcular, fazer acontecer... E executar também, né? Porque... até esse engenheiro que tá dando essa assessoria para esse projeto em cima de uma fundação que já existe, a gente vai construir um prédio lá de 15 andares... mais. Ainda estão vendo, estão analisando. Mas o cara, na primeira reunião que eu fiz com ele, eu falei, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu admiro imensamente o seu trabalho, porque eu tô aqui emocionada e nervosa em fazer o projeto arquitetônico, porque a gente também, para projetar isso, precisa respeitar, né? Porque já é uma coisa que já existe, né? Então eu não pude simplesmente falar, faz uma transição, puxa pra cá, não sei o quê. É um cuidado, uma atenção, assim, para que as coisas possam... Aquela carga, ela venha e cai exatamente certinho, onde ela tem que né? cair. Ele é importante, né? Mas isso volta para aquela coisa da gente, da experiência, né? E ele falou, Paula, fica tranquilo. Eu já fiz isso várias vezes, tá tudo bem, vai dar super certo. Aí a cliente falou, graças a Deus, que eu tô acreditando em todo mundo aqui. Mas esse é difícil, né? Eu vejo que teve um cliente que a gente atendeu faz bastante tempo. Ele tem uma cobertura e ele fez uma piscina na cobertura. E assim, fez, né? Eu imagino que é muito complexo de se fazer uma análise pra ver se você pode colocar uma piscina. Porque assim, ele fez na sala. Antigaço, bem antigo. Nossa, que coragem. Assim, pra ele foi tranquilo, eu acho. Ele só falou assim, quero pôr uma piscina. Posso? Posso pôr? Foi um engenheiro arquiteto falou, pode. Então, tipo, mas até esse pode deve ter sido muito... Mas hoje eu vejo até uma coisa interessante, né? Quando você falou daquela coisa da gente trabalhar com projeto de prédio, como que é? Você faz um projeto de cobertura ou terraço garden, aquela coisa assim. Cara, sempre eu peço, a gente tem como premissa deixar aquela nota pro engenheiro estrutural prever uma carga extra ali em um setor que... futuramente pode ter uma piscina, alguma coisa assim. Então, quem tem essa prática profissional, tanto do arquiteto quanto do engenheiro que faz o cálculo, ele já acaba agregando isso no projeto deles. Então, o proprietário vai gastar um pouquinho mais com aquela laje de reforço, estrutura para aguentar aquela demanda, mas ninguém se estressa depois, porque alguém vai botar uma piscina. Porque é um estresse, assim, é um estresse, não é tipo, esqueci de pagar a fatura do cartão. É morte. Né? Tipo, morte um monte de gente, desabar um prédio, é um negócio tenso. Já viu histórias assim, né? Então, mas acho que as pessoas são conscientes. É que hoje em dia, eu não sei, pode ser mais fácil ou não, mas hoje com softwares que fazem os cálculos deve ser mais simples e mais fácil de confiar que as coisas vão dar certo, né, no final. Com certeza. Porque uma coisa e a prática, você... né? A prática... Já tem a experiência, já fez uma vez, já fez duas, já fez não sei o quê. Exatamente. É isso que eu ia falar, tipo, com o tempo você vai pegando essas manhas na hora que você pega um projeto estrutural e fala, calma. Tem uma coisa errada. Não sei o que, tô pressentindo que tem uma coisa errada. Daí, sei lá, às vezes tá faltando alguma coisa ali, um detalhe, mas rapidamente dá pra se corrigir. O software já deve mostrar um monte de warnings lá, não sei. Eu espero que sim, né? Mas porque eu recebo a estrutura, né? Nunca...
fiz cálculo estrutural, assim, até porque daí ia ser muita coisa pra eu fazer dessa vida, esse eu já dispensei. Não, deixa quieto. Não, mas eu, graças a Deus, tive sorte de trabalho ainda com bons profissionais. Tem uns que eu sou até fã de carteirinha, assim, porque os caras são muito fera. Onde que entra, em que momento que entra o trabalho do arquiteto ali? Tipo, porque você falou que no começo, assim, sempre vai estar todo mundo envolvido. Às vezes escolha de terreno, mas você recebe o estrutural é tipo toda a parte de vigas e tal, do prédio inteiro. É o prédio seco, é o que a gente vê de carcaça, às vezes, que constroem tudo sem paredes, aquilo é o estrutural. Exatamente. E daí é em cima daquilo que vocês têm que se virar pra... Na verdade, é meio que o contrário, porque, como eu disse, o arquiteto, ele começa nesse processo de entender o terreno e tal, então a gente constrói uma ideia junto com a demanda de clientes e da equipe que está participando do negócio, digamos assim, né? Às vezes é investidor, enfim. E aí, a partir disso, a gente vai lançar o projeto arquitetônico, que a primeira parte é o estudo de viabilidade, né? Que é o que se viabiliza a partir daquele terreno. Isso eu acho muito chique falar. Estudo de viabilidade. Nossa, não vamos ver se vai ser um mercado. E é um negócio que é difícil. Não é difícil. Hoje eu acho fácil, assim, mas foi a parte mais desafiadora, assim, da minha profissão, foi entender todas essas partes. Porque é a hora que você sente assim, não, agora eu sei, agora eu entendi tudo. Assim, né? Tá tranquilo. Se o cliente vem com uma dúvida, você já não. Aí não dá. Exato. Isso não dá. Aí vem o começo, né? Aí depois disso fechou o contrato, deu tudo certo, estudo preliminar. Daí é a hora que a gente vai fazer aquela intenção de volumes, de setorização, tal, virar o projeto. Daí a gente desenvolve a planta de todos os andares, daí já vem emendando isso com fachada, tal. Aí aquela hora que você fala assim, não, esse é o meu projeto. Mas aí nessa hora a gente tem que pôr na mão de um monte de gente. Que não entra automação. Automação um pouquinho mais pra frente normalmente, mas eu sempre gosto de puxar isso antes, tudo pro começo. Entra todos os complementares. O primeiro e mais importante, assim, de início é a estrutura, né? Sempre falo. Então você desenvolve primeiro, depois passa... Desenvolve, e hoje com a facilidade do BIM, a gente manda o projeto tridimensional, e isso é muito bom até pra quem recebe, né? Porque um cara fazer um projeto de estruturas... e poder entender o volume, entender a fachada, porque a fachada não é assim, a arquitetura quis pôr isso aqui, mas às vezes é a estrutura que precisa fazer aquele volume para fazer acontecer, pra somar, né? Isso é um negócio louco, de tipo, por que é assim? Calma, talvez foi necessário. Então, daí a gente faz esse processo, o estrutural faz uma reunião, explica o projeto e tal, todo mundo, e daí o estrutural pega a nossa base de arquitetura e lança. A gente já acaba direcionando junto pela experiência mesmo, né? Porque a gente sabe que as vagas, como é que precisa acontecer, daí deixa umas notas ali para orientar sobre o desenvolvimento. Então a gente constrói isso junto, né? Sem construir na prática, mas a gente constrói a ideia em conjunto. É que ali já é 90% do caminho andado, né? Nossa, depois é só executar. Tem gente que fala assim, mas por que o projeto arquitetônico ele é mais caro na primeira fase? Porque a essência dele aconteceu ali, né? O executivo é um projeto que já é consequência disso tudo, assim. Então a nossa expertise tá entregue, o estudo preliminar ele é muito valioso, assim, sabe? Pra que daí dali pra frente dificilmente vai mudar, assim... Olha, muito dificilmente. Eu acho que quando muda muito é porque errou a mão ali no começo, assim, sabe? Então a gente tem que evitar isso. Surgiu uma piscina ali do nada. A piscina é uma merda. Aí depois que o estrutural recebe esse projeto, aí ele vai desenvolver o dele e vai me devolver. E aí a gente começa a brincar de encaixar as peças. Aí nisso vem elétrica, tubulação. Isso que eu falo, automação lá no final, entra antes, cara. Às vezes precisa já prever na estrutura furo de viga para passar... de um monte de coisa. Então, eu como arquiteta acabo me envolvendo com essa... Com tudo. Porque daí a gente precisa participar. É como se a gente... É como não. A gente sabe de começo ao fim o que está acontecendo ali, né? E aí envolve... Eu posso fazer um projeto com 20 disciplinas envolvidas como 3. Eu prefiro pegar 20, entendeu? Porque eu sei que daí o resultado no final... Para o cliente é muito bom. Quando eles permitem que esse executivo seja desenvolvido com louvor, eu falo isso porque tem gente que fala, resolve na obra. Quanto custa quebrar e refazer um negócio em obra? O estresse de quem está fazendo, o estresse do erro, o estresse disso, daquilo. Então... A possibilidade, a chance de não dar certo. E a nossa responsabilidade é desenvolver um projeto, não adianta vou fazer um executivo sem estrutura.
fazer um executivo sem elétrica, hidráulica, como é que faz? Não tem como, eu preciso disso para desenvolver esse executivo. E ele é muito importante porque ele dá quando bem feito, né? O construtor, ele terá, esse é fato, uma economia de obra gigante, porque ele vai diminuir uma quantidade de retrabalhos inúteis, coisa que ele não precisava fazer. Mas essa prática do retrabalho de obra é uma coisa que tá meio enraizada, assim. Então, eu percebo que hoje em dia muitas construtoras, em especial as grandes, elas já não aceitam isso. Elas já querem ter um executivo bem desenvolvido para poder trabalhar. Mas as menores, elas já têm muito costume da prática do não, isso se resolve na obra. Ou o mestre de obras não precisa que ele resolve. Cara, se a gente puder fazer um projeto bem feito, com o apoio dessa equipe bem alinhada, assim, não tem erro. Mas você acha que isso é cultura? O que você acha que Claro que é. Eu vejo, assim, Ou é tipo, o projeto que é agilidade, que é não sei o quê? Não, eu acho, assim, uma coisa que eu já aprendi. Às vezes achar que economizar com um projeto, porque tem um custo, né? Pra você fazer um executivo. Essa economia de projeto, ela é pequena comparado com a economia que você vai ter de obra lá na frente. Mas a pessoa que tem visão, ela sabe disso. Aí o cara ele quer muito imediatista, quer fazer tudo rápido, vai sofrer consequências ali na frente, né? Mas aí é o preço. Errou uma vez, aprende. Já aconteceu de ver que não quis pegar o desenvolvimento do executivo. Teve um monte de problema de obra, mas não porque o projeto estava errado. Porque as coisas não foram encaixadas antes no tempo certo, né? E aí o próximo projeto contratado ele já tá considerando tudo porque fez sentido para ele. E encaixa tudo nessa questão de sustentabilidade. Também entra muito nisso. Exato. Porque retrabalho é geração de lixo, de tudo, né? Exatamente. Então, mas isso é uma... como você mesmo disse, é cultural? Sim, é cultural. Mas é uma coisa que vem mudando bastante. E você acha que é cultural Brasil ou cultural Curitiba? Já que você tem experiência fora, assim. Eu acho que é uma coisa de Brasil, assim. Até acho que aqui em Curitiba o pessoal é mais consciente, assim. Tem mais cuidado com essas etapas. É que assim, é maravilhoso quando dá pra executar uma obra que até o local do parafuso, quantas apertadas tem que dar, tem. Porque, não sei, parece tão fácil, assim, parece um trabalho de encaixar mesmo, né? Então vem aqui, ó, opa, aqui também, ó, o piso é assim, ficou tantos centímetros, tá certo. Isso. Então, facilita, acho que a vida de todo mundo, né? Então, mas esses dados são levantados durante um projeto, durante uma concepção desse projeto em conjunto com a equipe, entende? Quando eu faço uma reunião de compatibilização, que é aquela hora que a gente junta todo mundo pra discutir. A gente já fez algumas juntas, que tem que ter, né? Ela é muito positiva porque a gente discute, inclusive, a altura do contrapiso, né? O quanto que vai ter, por onde passa a tubulação do gás, E não adianta juntar um monte de engenheiro e arquiteto pra decidir isso se o construtor não estiver junto. Porque o construtor tem suas manias, tem o seu jeitinho de fazer. E eu vejo assim, eu nunca entreguei o mesmo executivo pra todo mundo. Porque eu preciso muito ouvir o que essa construtora precisa, qual que é a demanda dela para poder conciliar com a técnica, entendeu? Então, esse assunto é uma coisa que eu adoro fazer reunião de compatibilização. Tenho, assim, me emociona. Eu acho que os fornecedores também. Eu também. Você acha? Tem certeza? Mas é que é necessário, né? Porque super importante, é super legal. Uma disciplina vai encavalar com a outra e vai dar problema. E a gente tem que entender que é físico. Tipo, dois corpos não pertencem ao mesmo espaço. Assim a gente tenta fazer, não dá, né? Às vezes na obra fura uma tubulação de ar. Mas você veja que esse puxo da obra, assim, é um desespero, né? Então, quando a gente faz... Mas você entende que isso parte muito de uma concepção de projeto e quando a gente sabe o que tá fazendo, a gente vai fazer direitinho, né? A gente não vai ficar fazendo o shaft transicionar por pavimento, sabe? Essas coisas meio... Pra mim é óbvio que eu não vou fazer isso. Mas deve acontecer toneladas. Acontece, mas em prédio também, né? Porque o do prédio, quando a gente fala de... É que eu tô com um projeto na cabeça, que você deve saber qual projeto que é, mas quando a gente fala de prédio, um erro, às vezes... Um erro não, uma falta de compatibilização pode se refletir em 30 unidades, né? Sei lá, 100 unidades. Então, um negócio mais crítico. Essa responsabilidade da escala do projeto arquitetônico de um edifício, ela é bem grande. Porque a gente tá falando, a gente sempre é exponencial, né? Um erro de obra de um prédio, ele não é um erro de obra, ele é um erro de várias... Uma mega... Exatamente. E não pode chegar no final, entregar um negócio e
virar a torneira e não sair água, entendeu? E tem que estar ali dizendo que tem a tubulação, que tem a torneira e tal. Essa deve ser a parte desafiadora de tipo... porque sempre quando a gente fala de arquitetura, de interiores e tal, o pessoal sempre fala de briefing. Beleza, você tem um briefing, você vai entrevistar o cliente. Só que quando você vai fazer uma casa, talvez a quantidade de perguntas, por mais que seja super extenso, talvez sejam muito menores as preocupações de começar a construir ou fazer um projeto de um prédio, né? Porque lá são milhões de tics que você tem que dar ali, que às vezes não tem como listar tudo, né? Tipo, tá anotado aí que tem que colocar... que tem uma torneira aqui, sei lá, são detalhes que você vai pegando costume e vai... Ou às vezes os softwares vão fazendo automático e tal, você vai perdendo costume. O software não faz nada automático, é a gente que tem que coordenar. Mas você não pode parametrizar, tipo, sempre que eu colocar uma coisa, ele vai colocar um aviso. Isso sim, deixar organizado. Mas é isso que eu falo, às vezes tem uma demanda do cliente, então não adianta fazer uma regrinha, eu faço assim, né? Então tem sempre essas reuniões de kickoff, elas não são... Ela acontece a primeira, mas depois o arquiteto faz muito essa ponte com todo mundo, assim, a gente tem que ficar colocando as vontades de todos, desde, preciso de um espaço técnico no subsolo aqui, e a gente deixou uma previsão, mas o volume da cisterna é muito maior, não sei o quê, pênalti, perde vaga. Não, pendura a cisterna, entendeu? Daí a gente chega nesse consenso também, mas é uma coisa assim que o engenheiro hidráulico disse, é assim, a gente vai lá e faz, a gente vai receber aquilo e vai pensar, bom, se eu fizer assim... E aí a expertise faz com que eu entenda que se uma cisterna de contenção tem um lugarzinho que a gente sabe que é o melhor lugar para ela, para que ela funcione em decorrência do nível de terreno e tal. Então essa coisa do... tanta coisa pra falar de prédio que faltam palavras. Uma dúvida, né? Nesse meio termo que é fora da arquitetura, não é fora, mas você falou que se envolve com muitas disciplinas e coisas nesse sentido. E você tem que acabar tendo facilidade em conversar com as pessoas também, né? Tipo, falar com o fornecedor. Porque não deve ser legal você ter esse exemplo que nem você falou. Fez o projeto, a gente fez ali, tá bonitinho. Só que vai ter que mudar o local da cisterna, porque não cabe. Oi, fornecedor, tudo bem? Exato. Vai ter que mudar o teu projeto inteiro, tá? Tipo, não é fácil de fazer essa interface, né? São muitas pessoas desafiador. E tal. Quando a gente faz essa coordenação de projeto, né? A gente precisa ter um cuidado, tato, mas a gente também, pela prática, quando a gente já traz uma solução, torna a coisa mais fácil. Quando você quer construir uma ideia juntos, é muito melhor do que você impor uma situação, porque você não pode gerar conflito. Você tem que ser um balizador de sentimentos ali, porque envolve o profissional, né? Mas você precisa trazer as soluções, não só falar, mude. Né? Às vezes, então, isso eu adoro. Quando tem um problema ali, tentar achar a solução, eu acho desafiador, eu acho muito. Mas isso é uma coisa meio que fora, né? Tipo, da arquitetura. Não, mas esse conversar com pessoas, saber falar e tal, é uma coisa que você vai ter que ir desenvolvendo, né? Isso. Não foi desde o começo que você achava que é a melhor forma de resolver os problemas e tal. Você aprende, é a vivência, né? Eu falo por mim, mas... Por isso que eu brinco, eu prefiro ter a idade que eu tenho hoje do que 10 anos atrás. É muito bacana. Porque vai tudo vira expertise, né? Não só a arquitetura, mas a vida. A vida, ela é assim, né? É isso. E teve algum projeto que te chamou a atenção, assim, Você tem ideia de qual foi o maior projeto que você já fez? É um prédio ou um... Tenho. O maior projeto que eu fiz, na verdade, que eu participei nesse caso, porque eu tinha recém entrado no escritório que eu trabalhei durante muitos anos... Tinha 138 mil metros quadrados. Jamais esquecerei esse número. Uma casa, no caso. Era uma casa, uma casinha. Uma casa lá em Pinhalão. Nossa, foi lá em Pinhalão. Imagine. Pinhalão deve ter isso de área construída. Não, deve ser menos, eu acho. Mas assim, eu me lembro que foi... Mas era tipo um aeroporto? Não, era um conjunto de edifícios, assim, torres altas, torres de apartamentos e tal. E foi a primeira vez que eu me envolvi com um projeto de prédio. E eu acho que, pode dizer o que for, foi o maior aprendizado da minha vida de cara, assim, pá. E foi a hora que eu senti, não, eu nasci pra fazer prédio mesmo. Porque foi muito legal. Daí eu tive que entender tudo. Literalmente mil tudo. Metros, né? E tive bons orientadores, digamos assim, né? Aprendi bastante a partir disso. E depois... Eu acho que tive a oportunidade, através do tempo que eu trabalhei lá na Bages Chiavon,
de trabalhar com um empreendimento que mora no meu coração para sempre, que é a sede do Grupo Boticário. Né? Nessa época eu já era coordenadora de projetos. Que é gigantesco também, né? Gente, aquela torre foi maravilhoso trabalhar naquilo, porque além de... Teve uma demanda muito forte da gerenciadora e do cliente de que a gente cuidasse com fachadas. Então, teve todo um cálculo de insolação, a fachada norte precisa de aba, e foi realmente executada dessa forma. A fachada sul, mais performance de vidro, porque era muito envidraçado, então esse vidro precisava isolar, porque, olha o que for, o Curitiba é bem fria, né? Então, pano de vidro grande. As fachadas leste e oeste, como que a gente resolve a questão de insolação? Daí a gente fez uma proposta lá bacana e tal. Então foi uma coisa muito enriquecedora e aprendi muito. Então tinha a parte do lead, a gente na arquitetura se envolveu com disciplinas e profissionais excelentes, assim. Então foi muito... foi tipo uma carga legal. De experiência muito grande que você vai acumulando. É que foram várias, né? Daí, enfim, tem uma coleção aí que foi acontecendo ao longo. E depois de tudo isso, beleza, você falou da arquitetura, projetou prédio, a sede lá em Pinhalão, lá no Boticário. Minhas casinhas à venda. A obra acabou agora, então é uma coisa super recente, assim, mas a gente tá super empolgado. Fresco na cabeça. E que momento que entrou a fase da fotografia? Nossa. Mas, tipo, entrou assim... profissionalmente. Profissionalmente, Tipo, alguém falou assim, ô, Paulo, você tem uma câmera, eu preciso de foto. Então, foi graças ao meu sócio marido. Não é sócio nos negócios de construção. Ah, tá. Mas porque na arquitetura a gente é concorrente. A gente sempre faz essa piada, então... Mas pode fazer, assim, né? Tá pronta aí, piada tá entregue. Tá pronta, galera, tá entregue. Não, a gente tem coisa que a gente não fala. Eu tô tão acostumada já, tem coisa que a gente não conversa. Sério? Que louco. Claro, a gente precisa estar casado, não... né? Tem que seguir a vida razão. E tal. Mas, na verdade, logo que eu tive meu primeiro filho, o Francisco, ele já tá com 8 anos. Ele que gosta de jogar bola, ou não? Isso, é o nosso jogador, Boca Juniors, adora, assim, ele parece um argentino. Mas ele é torcedor do Boca, não me nossa, ele é aficionado, assim, pelo Boca Juniors. Eu não entendo porquê, mas foi. Dele, ele não treinou numa escolinha do Boca Juniors, por acaso? Cara, não, ele faz futebol, ele faz, mas em outra escola, não na do Boca. Bom, sempre gostei de foto, né? É uma consequência de vida, assim. Tava meio enraizado o negócio ali. E logo que eu tive o Francisco, eu entrei num curso. Eu até falei pra vocês há pouco da portfólio, né? E foi muito legal, porque eu tava tanto assim, arquitetura, lead, certificação, green building, mora na Espanha, aquela coisa assim, imersa, casada com arquiteto e tal. E aí eu precisava de É justamente por isso que eu perguntei. Porque você foca, tipo, a arquitetura é um trabalho muito pesado. Tipo, e ainda mais que você fazia projetos difíceis, então o teu foco tinha que ser muito grande. Isso. É difícil arranjar espaço nesse momento pra fazer coisas. Mas é uma questão de necessidade. A vida tem que ser divertida, né? Porque senão a gente vai... senão vai definhando. Vai. E aí, eu tenho culturalmente, e meu hábito sempre foi fazer muitas coisas. Nunca fui uma pessoa muito... cara crachá, assim, sabe? Sempre, sei lá, bem Deus me fez diversificado. assim. E eu gosto de explorar isso e tal, mas aí esse curso foi pra ser divertido, assim, né? E aí eu comecei a... Mas era curso de fotografia, tipo, normal, assim? Era focado em alguma coisa, em arquitetura? Não, era fotografia, curso básico, porque eu queria falar de outras coisas. E foi muito bom, porque lá eu conheci... Gente, eu entrei num grupo que ninguém falava de arquitetura. Todo mundo falava de foto, câmera, lente, vida. Gente mais... era um grupo... Tinha gente, assim, muito simples, que tinha aquele curso como... Eu vou fazer disso a minha profissão. De vida, e eu vi aquilo e pensei, nossa, uma profissão, fotógrafo. Pessoas super talentosas. Então, isso foi pra mim, foi maravilhoso. Quando eu encontrei aquele grupo, assim, eu falei, que bacana. E a escola, a portfólio, é um lugar super... legal, assim. Você já foi lá, mas de volta. Não fui. É muito gostoso estar lá. Eles são muito acolhedores, assim, para as pessoas e para uma grande família. E aí, a partir disso, o Shibata eles tinham entregue um prédio recente aqui na Aker Solution. Eu sei qual que é. Então, não sei se... Não fizemos nada. Mas eu lembro que é um grandão também. É gigante, super bonito. super gigante. E eles precisavam de... é verdade, você fotógrafo. Tirou foto.
Aí eu falei, Rô, vamos lá. E daí, depois do curso e tal, a gente começa a ter... Porque a fotografia da arquitetura, ela tem que ter um domínio, assim, de técnica. Não é só... você fica... não é só tirar, então? Não, cara, Nossa! É tudo... Caramba, pessoal, eu jurava que... Não, tô brincando. É um caos. E foi muito legal. Então eu comecei fui fazer esse trabalho pra eles. E nossa, tudo bem que o projeto é maravilhoso, né? Eles são super talentosos. Facilita quando o projeto, a pessoa ajuda, né? Tipo, é super. Eu adoro chegar aí. Por isso que é legal tirar foto de criança, né? Porque sempre vai dar bom. Sempre vai dar boa. Mas eu gosto de coisas paradas. Eu acho coisa interessante. E aí eu comecei com esse lance eu fui fazer essas fotos pra eles e foi... Nossa, eu adorei. Foi super divertido. E a gente era longe e tal. Eu me lembro, no caminho, eu falava, nossa, que legal. Nossa, não sei o que, vai dar boa. E daí a gente pegou esse pacote de fotos, mais um descritivo deles, e mandou pra Arquidele. Tem um pessoal lá que recebe e tal. E quando eu vi, tava lá. Eu tava na Arquidele. Eu falei, nossa, caramba, eu gostei desse negócio. E respeito muito a plataforma, porque eles fazem, o projeto, como eu disse, era muito bonito e tal. Mas tem uma curadoria, assim. Legal, foi super bacana e tal. E daí a coisa foi virando profissão. Daí na sequência eu já descobri um curso que tinha de uma arquiteta, aliás, uma fotógrafa de arquitetura chamada Carol Sábio. E ela foi pra... Hoje acho que ela mora em Fernando de Noronha. Adoro essas pessoas. Quem sabe o próximo passo vai ser morar lá, né? Mas por enquanto não é o caso. E aí eu fiz esse curso e daí eu consegui entender mais ainda dos processos. Ela foi muito legal. E aí comecei a ver que tinha uma leva de gente que fazia foto desse negócio, assim. Mas ainda não era tão focado no mundo da fotografia profissional, assim, pra correndo atrás de cliente e tal. Talvez até hoje em dia eu não fico tão assim... as coisas vêm acontecendo. Daí você vê o quanto a fotografia começa a te conectar com vários públicos, assim. Porque ele... desde do ramo da construção, um encontro de família. Eu não faço fotos, assim, pra eventos familiares e tal. Mas ele não seleciona, né? Tipo, a fotografia não seleciona. Em tudo, né? E eu gosto de me comunicar, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de experimentar outras experiências, assim, tal. E aí, eu até foto de cena fiz pra Companhia Brasileira. Aí, teve uns projetos desse, mesmas coisas que eu falei, que eram texto do Caran, Manuel Carlos Caran, que é um autor nascido em Santa Catarina, mas ele é um cara que fez história aqui em Curitiba. E aí, ele deixou um livro, antes de falecer, um livro que ele ficou muitos anos escrevendo, que era um álbum de fotografia escrito. E daí me chamaram para fazer esse projeto para tentar replicar os textos em forma de imagens, assim. Então foi lindo esse trabalho. E daí nisso eu conheci um monte de artista. Tirei foto de artista em cima de piano andando pela cidade. Então isso passou a ser uma coisa divertida, assim, sabe? A arquitetura é divertido. Mas ela consome mais, assim, das minhas energias. E a fotografia foi uma coisa, assim, pra... Tem uns amigos que falam que se não for divertido não tem graça. E é verdade. Não, é verdade. Mas pra fotografia você tem que ter um pezinho, assim, tipo, em arte, gostar dessas coisas, né? A arquitetura, de certa forma, também, né? E daí, enfim, foi uma coisa que não foi programada. Ela foi acontecendo. E aí, a partir disso, eu já eu tô envolvida com alguns livros. Agora, é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer e tem me consumido muito tempo da fotografia. Essa é outra dúvida, livros. Porque você entra, assim, fotos, beleza, uma coisa, mas publicar um livro é uma coisa bem diferente também, né? Legal. Você que teve a vontade de fazer isso? Então, foi consequência de um convite que eu recebi, né? Eu tenho um grande amigo, referência, arquiteto e primo. Ah, é? Tudo unido. O Fábio Domingos, acho que desde que... Ele é da leva dos meus primos mais velhos. Eu sempre brinco com ele, assim. Mas ele sempre foi uma referência da arquitetura na minha vida, porque... Eu lembro de criança, quando o Fábio passou na faculdade e tal, eu falei, nossa, que legal, ele tá fazendo arquitetura. E era uma coisa que eu já sabia que eu ia fazer, que eu também já sabia que ia ser arquiteto. E aí, e sempre acompanhei o trabalho dele e tal. Ele é amigo do Shibata. Ele brinca que o Shibata é o primo preferido dele, na verdade. Não é a Paula. Não, com certeza não. Mas aí, a convite dele, há uns anos atrás... Ai, já tô ruim de data, assim, tá? Não, mas foram uns 3 anos de projeto do livro.
da publicação dele. Nossa, tudo isso. É bastante tempo. E tem um objetivo o livro, né? Não é só um livro de fotos. O primeiro livro, né, que a gente lançou há 1 ano atrás, exatamente, foi em julho do ano passado. Ele é um livro que é um recorte de casas que foram construídas na cidade de Curitiba entre a década de 20 e 60. Né? E esse livro, ele traz ele precisava ser um livro de fotografia, né? Daí eu entrei nessa, muito por causa disso, assim, né? Então, teve todo um projeto de filtrar que casas são essas. Como que você sabe que uma casa foi construída? Então, porque a gente é arquiteto e arquiteto sabe ler guia amarela, sabe fazer isso, sabe investigar, né, digamos assim. Mas a gente começa fazendo um recorte da cidade, né, até onde a cidade cresceu na década de 60. Então, a partir disso, você mergulha naquele perímetro, né. Aí, claro que não foi feito a 2 mãos, teve uma equipe de estagiários, estudantes que ajudaram todo na pesquisa, o Fábio foi o coordenador desse processo. E aí a gente encheu uma sala de trabalho, assim, de fotografia do Google, e foi filtrando e direcionando por tipologia e tudo mais, e aí assim a gente conseguiu construir esse livro. Tem o Instagram do livro, que é Inventário de Arquitetura, e ele não acabou, porque eu nunca mais parei de fotografar essas casas. E a ideia desse recorte foi porque até a década de 20 existia uma coisa do ecletismo em Curitiba, e está muito bem documentado, assim, em termos de Secretaria de Educação, de Cultura, e essa parte do setor histórico-cultural, assim, tá bem documentado. E a partir da década de 60, a gente entra com a Universidade Federal aqui com o curso de arquitetura. Então, antes disso, existiu uma fatia do crescimento da cidade onde não existiam muitos profissionais que executavam casas, né? Existiam engenheiros e tal, mas era uma coisa feita por pessoas talentosas que tinham gosto, a família tinha um gosto por aquilo, pegavam, copiavam, mas tudo é muito parecido, mas tudo é diferente, assim, sabe? E aí eu fiquei durante esses 3 anos, né, a partir dessa pesquisa, fotografando insanamente a cidade, assim, e fui pegando gosto por aquilo, porque daí você começa a reparar o quão ordinário aquilo é, tão comum, você vê por tudo, mas o quanto aquilo não tem um valor histórico. E as pessoas, eu digo assim, pessoas aqui, nós, curitibanos, a gente, apesar de nascer no interior, eu me sinto aqui, né? Nós, curitibanos, eu fiquei pensando, mas não tô entendendo. O que você tá falando? Isso não tá... Como é que eu posso te explicar? A gente não tem isso como propriedade cultural. Preocupação, assim, não tá... Não, e assim, eu acho assim que tudo bem, às vezes precisa crescer. Eu não vejo problema, assim, as coisas mudam. Mas é uma coisa que não dá pra deixar passar, sabe? E foi muito legal, porque esse livro, de certa forma, provocou... O público que consumiu muito esse livro, ele não foi de arquitetos. Ele foi de um monte de gente. Porque... imagino, porque a história tá presente em todo lugar, né? E aí a gente conseguiu, na pesquisa, até descobrir algumas... Tem predinhos na época lá que a gente não sabe bem quem foi o arquiteto. Não tinha escrito assim. Arquiteto, digo, engenheiro. Quem projetou, às vezes ele era um arquiteto do Rio. Tem coisas que vieram de outras cidades, assim. Mas quem a gente conseguiu nesse histórico, a gente conseguiu pôr no livro. Que de tal data, através desses documentos da prefeitura. Não foi uma coisa, eu decidi que é isso. A gente fez uma pesquisa, assim, né? Foi tudo bem sério. E aí, a partir dessa data, a gente às vezes conseguiu uma carimbo de um documento da planta... e aí ele dizia quem era aquele engenheiro, ou alguém que assinou por esse projeto, ou tinha projeto que não tinha assinatura de ninguém, então não tinha como pôr quem foi. Mas ele vai fazendo esse recorte, assim, de casinhas. A gente separou por tipologias. Tem aquelas que são idênticas. Você vai tem uma casa aqui que é no Juvevê. Se você for no Bom Retiro, tem uma casa idêntica. Sério? Só muda a implantação dela, assim. Uma tá mais baixa com relação ao alinhamento da rua e a outra tá mais alta. Mas idêntica se diz, tipo, cara, tem que muito parecidas. Mas é muito idêntico, assim. Aí, mas muda, assim, o detalhe do castelinho, ali em cima tem um passarinho, sabe? No outro é uma folha. Muda nesse sentido, mas a essência é muito parecida. Ou aquelas casas da Vila Oficina, sabe? Que elas são idênticas, assim. Então, elas também fazem parte dessa história, né? E elas são replicadas em vários lugares do Brasil, inclusive. E tem bastante casas, tipo, desse período de pé ainda? Pelo levantamento que vocês fizeram? Porque provavelmente vocês não selecionaram todas, né? Cara, a gente selecionou, a gente chegou a separar, acho que era em torno de 1.600. Eu fotografei 300
então tem bastante ainda. E todas as fotos feitas... Aí a gente pegou quarentena, né? Então foi foto... A gente decidiu. Foto de rua... Eu não tinha como ficar entrando na casa das pessoas, ninguém queria me receber. Apesar de que eu consegui, em algumas eu consegui invadir, assim, antes, assim. E era muito legal, porque as poucas que eu consegui no processo marcar, visitar, era um tal de tomar café, aí o proprietário conta, sempre tem uma história, mas a gente não conseguiu pôr no livro as histórias. Os proprietários eram quem, tipo... As pessoas estavam morando. Não, mas não, era quem construiu a casa ou dificilmente... Não, teve uma que a casa é um charme, ela é Paritins 33. Eu fui atendida pelo filho do engenheiro que construiu a casa. Caramba! O engenheiro morava lá? O engenheiro é falecido, mas o filho tá morando nessa casa. E tudo. Tinha até Edgar Hortel, se eu não me engano, era o nome do engenheiro. Daí tinha, assim, na frente da casa, o cara desenhou ela que era o O, dentro um Ezinho que era do Edgar, sabe? Caramba. Então tudo pensado. Daí a forma com que o filho dele me contou essa história foi muito mais interessante. Então, que dá pra virar outro livro já. Olha, no final, no nosso livro, a gente não fez essas histórias separadas, assim, porque não era o objetivo. Mas quando eu olho uma foto, eu viro uma página, eu sei exatamente o que aconteceu naquele dia, assim, sabe? É muito interessante, dava pra fazer um outro livro. E junto dessa equipe, né, teve o Fábio, a gente tem o Juliano Lambi, que fez toda a parte da diagramação, desenho gráfico do livro, assim, ele é excelente, é um artista maravilhoso, amigo também, gosto muito dele. E aí, junto disso, a gente também convidou o Rômulo Las, que é um muralista jovem, eu acho que... o Rômulo, e ele fez, a partir dessas fotos que a gente pré-selecionou, e junto com ele a gente construiu e explicou para eles que existiam elementos que eram fundamentais para a construção desse livro, em termos de elementos arquitetônicos, né, que a gente tem um capítulo só que fala sobre esses elementos, e aí inspirado nos temas que a gente determinou ali, ele fez 5 tipologias de azulejos daquelas por o livro. E aí no final desse ano, eu e o Rômulo, a gente vai fazer uma exposição no Paço da Liberdade, vai ser muito legal. A gente está construindo isso já com a equipe lá interna, a convite deles, né, por causa do livro, eles convidaram. Então eu, o Fábio, o Juliano, a gente está participando o Rômulo, desculpe, a gente está participando desse processo e a gente vai expor muito desse processo todo do livro. Então legal. Vai ter minhas fotos, a parte do trabalho dos azulejos do Rômulo e tal, isso aí a gente vai colocar. E você tirou todas as fotos? Todas as fotos, sim, são todas. Nossa, que legal. Então, daí tanto que é um livro de autoria minha e do Fábio, e muito da minha parte ali da contribuição foi com relação a essas... É um livro que tem muita fotografia. E vocês esperavam a repercussão? Tipo... eu acho que a expectativa é sempre a gente fica nervoso quando a gente põe a cara pra bater. Fica sempre esperando aquela que expectativa, vai acontecer, né? Mas eu acho que foi tão legal, porque eu vejo que virou um livro quase de memórias, assim. Muitas pessoas... esse livro já foi vendido muito, assim, pra fora de Curitiba. Sério? Incrível, assim. Mas esse claro, é estranho perguntar se esse era o objetivo. Claro não sei. A gente não sabia onde a gente... Não, a gente acha que quer que eu te diga. Quando começou, eu nem sabia onde a gente ia chegar. Porque isso foi um processo que a gente foi construindo, assim, né? Desde esse mapeamento, e o resultado ficou o que ficou, assim. E foi muito legal. E a gente agregou muita gente boa no processo, né? Porque, como eu disse, tem lá a autoria, Paula, Fábio, mas, poxa, tanta gente bacana trabalhou junto que a gente só tem que agradecer, assim. Uma equipe bem formada, assim, o resultado é de sucesso, não tem como, sim. Né? Assim, é um processo complexo também, né? Porque você sai da fotografia pra montar um livro, é Fábio, né? Já tinha uma expertise com livros, coisa assim? Meu Deus, acho que ele deve ter uns 10 livros publicados. Ele é o fundador da Saraiva. Ele é um cara muito inteligente, assim, eu fico impressionada com Porque é complexo isso, né? Tipo, você tirar foto, você projetar, é um outro universo, livro, né? Exatamente. Isso que eu gosto de fazer. Isso que eu falo, assim, é muito maravilhoso você trabalhar com uma coisa e de repente, quando o teu próximo que tá vindo ali é outra coisa e você saber direcionar e tem que fazer bem feito tudo, né? Não adianta você ficar... Dizem que quem faz muita coisa nunca faz uma coisa bem feita. Eu não acredito muito nisso, assim, porque eu procuro... Aqui é Paula pra... Eu procuro ser bem criteriosa com o meu trabalho, assim. Que as pessoas... É que você faz tudo ao mesmo tempo, talvez, sem se preocupar em qualidade. Eu faço... Essa semana eu já fiz
Falei com arquiteto. Hoje é terça, 3 né? prédios, 4 fotos. Olha, mais ou menos. Olha, eu vou te falar que aconteceram umas coisas bem divertidas. Mas eu tenho muito organizado, assim, né? Eu acho engraçado, a tua diversão é um pouco diferente, né? Porque... Não, mas eram umas coisas muito divertidas, né? Porque você deve ter feito o quê? Projetos. Ontem eu tava desenhando um embasamento e um subsolo gigante. Divertido. E foi bem legal, gostei do resultado. Estou gostando, né? Tá em desenvolvimento. É que eu acho que tem muito a ver com foco, no sentido de, por exemplo, fazer coisas ao mesmo tempo. Você tá editando uma foto enquanto você tá projetando um negócio. Tipo, abas diferentes. Você tem que organizar, né? Os seus horários. Não, mas pra tudo, né? Uhum. Mas isso aí é outro podcast que a gente pode fazer. É bem intenso. Porque é difícil, entrando nesse mundo de organização um pouco, você tem que gerenciar muita coisa, né? Tipo, a vida já é complexa de se lidar com tudo. Aí você tem a profissão arquiteta com o teu escritório agora, estúdio convexo. Uhum. Você tem... cuidar das fotos também, porque deve vir demanda, né? Tipo, fechar um projeto para tirar foto de um projeto de um arquiteto parceiro teu. Uhum. O Shibata deve dar um trabalho enorme também, nada, eu acho. Ele é a solução dos meus problemas. Que bom. E é difícil de conciliar tudo isso ou não? Não é. A gente sempre tá pecando pra um lado, assim. Uhum. Não, tô brincando. Não é. Eu acho assim, Alexandre, que tudo que a gente faz... Quando a gente gosta de fazer um negócio na vida, cara, não tem como ser difícil. Mas assim, às vezes eu precisei repaginar e reorganizar minha vida para poder conciliar esse lado da fotografia, porque eu gosto muito de fazer isso. Uhum. E do que vale a vida se a gente não fizer o que a gente gosta, uhum. né? Então é mais ou menos nesse sentido. E a foto, hoje, como eu te disse, a gente fez o livro, entregou, publicou e tal. E hoje o que eu tenho feito, eu tô envolvida com mais outras... Agora eu já entreguei um outro, mas eu tô envolvida com mais outros 3 livros aqui, voltado pro meu papel de fotógrafa desse processo, né? Um que vai ser publicado aí desse ano, que conta a história do Jaime Wasserman. Ele é um projeto de um livro de coordenação do Alexandre Ruiz, junto com o Fábio Domingos também. O Fábio também faz parte desse livro. E eu... como fotógrafa, né, que vai contar a história do Jaime Wasserman, assim, mas que conta essa história do processo de uma construtora e tal, e então é uma coisa que me demandou muito tempo durante esse período. Então eu sei que o tempo que eu tenho para me dedicar para foto é X dias ou X momentos. Então, também não adianta querer pegar o mundo, querer todos os clientes de fotografias. Eu não tenho essa preocupação, assim, eu acho que isso é que dá uma leveza pro negócio, Alexandre, né? É isso que eu ia te falar. Esse corre de querer aparecer ou querer estar desesperado atrás de cliente, isso atrapalha. E eu não sofro desse mal, assim, sabe? Então... Então, assim, eu me organizo muito. Então, eu tô trabalhando com esse livro, que a gente já entregou, agora tá numa fase de diagramação e tal... mês que vem vou fazer uma exposição sobre este tema, vai ser lá na Nex Casa de Pedra. É uma exposição de fotografia, né, para expor esse trabalho, que também é um trabalho que eu tive envolvida durante 3 anos. Viajei para outras cidades para fotografar obras antigas, gastas assim com o tempo, mas nossa, de um valor... Eu adorei trabalhar. Então, eu gosto muito dessa coisa da bibliografia porque eu mergulho de cabeça, assim, sabe? Não é mais ou menos assim. Eu vou lá pra... Se envolve total. Adoro. E se envolver demanda tempo, né? Então sim. A gente tem que organizar o tempo pra fazer talvez direito as coisas. Mais tempo do que executar, às vezes, né? Porque com certeza. Você tem que entender muita coisa. Isso. E entender, né? Não é tipo, li um texto, estou pronto. Exato. Eu acho que o fato de ser arquiteta complementa muito isso. Porque quando eu vou fazer uma foto para um projeto como esse, envolve história, eu sou curiosa, quero saber. Não é um negócio, vou lá fotografar a obra do cara. Quem que é o cara, entendeu? Quem é essa pessoa, o que ele fez, tal. E essa imersão nos projetos que envolvem essas bibliografias é o que mais me instiga, assim. Aí tem um outro livro que tá para começo do próximo ano, mas tá em desenvolvimento também, que me toma muito tempo, que vai falar sobre a história de Romeu Paulo da Costa. Quem não conhece, ele fez a Biblioteca Pública do Paraná. Caramba. Né? É um projeto que está sendo, à frente dele, a própria filha do Romeu, que idealizou esse projeto, junto com o Fábio e a Débora. A Débora também é uma historiadora, ela é envolvida bastante com esses processos e apesar de não ser arquiteta, se envolve bastante com esses projetos, assim, então é uma pessoa super
inteligente e que agrega muito valor, como eu disse, você faz as coisas, mas você sempre tem que estar rodeado de gente boa, assim, para as coisas darem certo, né? E aí, essa história também é legal, né? E é uma coisa que eu sei que nos próximos meses eu vou estar fazendo a minha arquitetura, mas dedicando também esse tempo para essa publicação, que é super importante. Eu fico muito feliz de participar desses projetos, assim. Eu acho que é um nicho da fotografia e da arquitetura que me encanta profundamente, assim, sabe? De estar... Porque é bem específico também, né? E torna-se uma coisa específica, né? E eu entreguei agora, esse mês passado, fotos. Aí eu fui contratada pelo Clube Curitibano, que vai sair um livro sobre o clube, que faz um recorte, né? Da história do clube até a construção dos pavilhões, aquelas obras mais antigas, assim, mas que tiveram uma representatividade muito forte para a arquitetura paranaense, curitibana. Aí eu fiz fotos desses pavilhões, algumas coisas assim, para complementar esse projeto desse livro. Não sou autora, mas então não é que para fazer livro você não precisa ser autor só, né? Você pode ser o fotógrafo que vai complementar essa história e tal. Porque ali também tem o jeito de tirar a foto, que era o que você estava comentando, também tem a forma certa, né? E não é só a forma certa, né? Você tem que saber o que você está fotografando. Então a história, no caso do livro do clube, né? O pavilhão. Aí você já chega lá, já vê, pô, isso aqui é um painel do Poti. Pô, Lazarotto foi o cara. Sim. Super importante. Então, vamos focar nesses elementos, assim, coisas que vão agregar coisas pro livro. Então, essa visão não veio de esse volume tá bonito, entendeu? É uma bagagem histórica que a gente traz, que eu tento trazer pro meu trabalho também bastante. Isso eu acho que, eu não sei, mas você agrega a gostar de história com o tempo, eu acho, né? Porque quando... eu digo isso porque agora me interesso, assim, eu acho interessante, eu não entendo muito, mas eu sou muito curioso em entender, sei lá, qualquer tipo de história, como que as coisas funcionam, por que é assim, de casas, quando você lançou o livro eu acompanhei, foi muito legal, porque... Você ter noção de... Pô, é um passado e é um passadão, assim, tipo, é super antigo e o negócio tá de pé lá e tal. Qual que foram as inspirações, faz sentido ou não. Eu não sou muito envolvido com arquitetura, mas eu acho muito legal de ver um negócio antigo que foi pensado naquela época, foi projetado. Isso. Pode não ter sido com as técnicas que existem hoje, mas isso torna mais interessante ainda, né? Tipo, como que tá de pé, os materiais que foram usados. E com o tempo você vai... criando curiosidade de entender de onde vieram as coisas, o porquê que vão acontecendo assim, né? E daí eu acho que unir essa fotografia com a história, tipo, você transforma isso legal. Num mega trabalho, né? É verdade. Eu diria, prazeroso, assim. E foi uma coisa que isso eu não sabia que ia fazer também, mas aconteceu. E como eu te disse, tudo que vem acontecendo na minha vida, se eu gosto e eu acho que vai valer a pena, eu passo a investir meu tempo nisso. E como que você tira essa conclusão, assim, tipo, se tá te deixando feliz e você vê um mercado legal, você... Olha, eu acho que o mercado, meu ponto de vista, assim, eu acho que o mercado é uma consequência do seu trabalho, assim, sabe? Eu vejo muita gente que às vezes foca muito no lucro, mas não... E eu acho que o lucro é uma consequência. Então, se você faz uma coisa que dá prazer, bem feita, não só porque acha que é legal, entendeu? Mas você sabendo aquilo, para onde aquilo vai te levar em termos... O resultado daquilo vai ser prazeroso, vem tudo junto. Vem o pacote, vem os resultados financeiros, emocionais, a deitar, dormir feliz, sabe? Acordar feliz, tal, para fazer aquele trabalho novamente e não fazer disso um fardo, assim, né? Tudo que eu tenho pra mim, assim, tudo que passa a ser um fardo na vida, uma coisa assim que você levanta de manhã e pensa, hoje eu vou ter que me envolver com isso, e e essas coisas são tira da frente. Não vai dar certo, entendeu? Mas é verdade, é um fardo mesmo, né? Exato. Daí, e eu acho que a vida, quanto mais a gente vai fazendo aniversários e tal, a gente vai entendendo que dá pra filtrar bastante coisa, assim. E é isso, não sei, às vezes a gente pode, sei lá, falhar com alguma coisa e tal, mas é sempre tentando buscar um equilíbrio, assim, de... E tentando, né? Se você não tentar, cara, às vezes... a vida, ela tá aí pra ser vivida, porque se a gente ficar nessa de achar que a vida vai viver a gente, ela leva a gente. Aí que se fica tipo, é tudo monótono, tudo sem graça e tal. Não, cara, tem que fazer tantas coisas, é tão legal. Todo mundo
tem gente que gosta de fazer artesanato, tem gente que gosta de filme, é aficionado por filme, eu gosto de fotografia. Tem gente que gosta de arquitetura. Eu gosto de arquitetura. Caramba, fazer os livros aí. Não, e é bom que engloba tudo isso, né? Tipo, porque toda essa parte tudo que você citou agora, a arquitetura, você entrou, faz prédio, depois migrou pra foto e livro e tal, tá tudo interligado, né? Nossa, totalmente. É um nicho, tipo, não é um negócio, assim, nada a ver, fora do contexto total, assim, vou vender capinha de celular. Não. Tipo, não tá ligado isso, né? Então, esses 3 nichos aí, tipo, estão interligados e você só continua seguindo a tua paixão ali, né? Na verdade, é bem isso. Você veja que em nenhum momento a arquitetura e a fotografia, elas estão completamente conectadas, assim. E, nossa, já tem gente que se confunde um pouco, mas eu não acho que tá tudo certo. Eu gosto. Não poderia ser diferente disso, jamais. Não dá pra ficar diferente. Maravilha. Ó, foi muito bom o papo com você. Meu Deus. Fiquei feliz em você conseguir compartilhar todas essas não sei se eu consegui. Histórias. Não, conseguiu sim, nossa. Deu pra entender muito bem a ligação entre as partes envolvidas. E exatamente o que você faz, né? Porque, tipo, quando o arquiteto em si, ainda mais você, projetar prédio e tal, tudo certo aí? Tudo bem. Você acaba ficando muito mais interna, vamos dizer assim. Não tem coisas... porque o projeto de arquitetura, ele é muito... o resultado final, né? Isso, tipo, exato. O processo, ele é doloroso, só que não tem muito o que você mostrar e tal, então você acabou demora, mostrando... né? O processo pra chegar. Demora isso, até você mesmo comentou. E daí quando você externaliza isso, tipo, em fotos ou mudando o segmento, foi muito interessante conhecer essa parte da Paula. Eu não sabia disso, né? Pior que a gente se conhece há quanto tempo, Alexandre? Faz muito tempo bastante já, tempo. né? Bastante tempo. Pelo menos uns 5 anos, eu acho que sim. Assim, né? E é isso. Mas é muito legal. Eu recomendo, galera. Experimentem a vida. Aproveitem, né? Mas muito bom conversar contigo. Então foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Agradeço você ter aceitado o convite e compartilhar com a gente aí. E é isso. Então tá, obrigada, gente. Falou, pessoal. Obrigado por quem ficou aí. Pra olhar, ó. Pra tchau, todo gente. mundo. Obrigado por quem ficou aí até o final. Sigam a gente aí de volta. Sigam a Paula lá no Instagram dela pra ver o que ela tá fazendo. Porque teve um momento na nossa conversa que eu não sei se vocês perceberam, mas ela falou que invadiu umas casas. Então, vejam lá se tem foto dela pulando o muro. E é isso aí. Ficamos por aqui. Até mais. Muro. Eu precisei. Pulou muro? Eu era tipo carteira fugindo de cachorro. Então procurem lá que tem um vídeo dela no Rios, dela saindo correndo atrás do cachorro. Essa sou eu. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigada, gente.